Vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer novamente, né, participar aqui, dar início ao trabalho de mais um debate, hoje super importante. Vamos falar um pouco sobre liderança no setor público, né? A nossa convidada de hoje é Luana Carvalho, ex-servidora da Unifap. Ela, né, fez aí as minhas honrarias quando eu tomei posse aqui na Unifap. Então, boa noite para todos vocês. É um prazer hoje receber e compartilhar aqui com vocês um bate-papo super importante, né, sobre liderança no setor público. A nossa convidada é a Luana Carvalho, ex-servidora da Unifap, trabalhou durante muitos anos aqui na Progep e hoje ela é diretora de RH no Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Ela trabalha já há muito tempo com essa questão de desenvolvimento e liderança e atualmente ela está com um projeto, uma mentoria, né, sobre Lidere e Influencie. E é muito importante trazer esse debate sobre liderança para o setor público por conta que é uma questão de equipe, trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas. Então, muito obrigada. Vamos só aqui convidar a nossa queridíssima Luana Carvalho para fazer parte do nosso debate. Uma boa noite a todos. Saúdo aqui, né, a professora Arielle, parabenizando pela organização do evento. Eu lembro a todos que essa live também vai ficar gravada. Então, se por algum acaso você tiver que sair, você assiste também depois e convida outros colegas também para participar, tá bom? Então, convidar aqui a nossa querida Luana Carvalho. Gessé também, né, acompanhando, foi um dos nossos convidados, né, durante essa semana, falando sobre finanças para servidores também. Ele lançou recente. Olha quem chegou. Boa Oi, noite, pessoal. Luana. Boa noite. Tudo bom? Queria novamente ressaltar, né, o prazer de compartilhar mais uma vez contigo esse momento, né, de debate, falando que hoje, na Semana da Mulher, né, sobre finanças, e hoje estamos aqui para falar sobre liderança. É uma pessoa com muito conteúdo, né? Oh, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Assim, vocês sempre o pedido de vocês é prioridade para mim. A Unifap, eu sou filha da Unifap, então é mais que minha obrigação estar presente e poder contribuir. Eu estou honrada por estar aqui. Obrigada pelo convite mesmo. Luana, então vamos começar, né? O tempo é curto e é muita informação. As pessoas que quiserem perguntar podem deixar também nos comentários, Sim. nós vamos fazer todas as perguntas e tentar dar todas as respostas, né? A primeira pergunta, Luana, que eu te faço é quais as características de liderança que a gente pode, de um líder, né? Quais as características de um líder? Olha, tá aí, a gente já começa com uma pergunta muito boa, gente. O líder, ele tem várias características. Na verdade, é muito importante que a gente entenda que esse líder, ele não pode ficar preso a uma forma, porque justamente quem é líder, lidera pessoas. E nós, pessoas, cada um de nós, temos habilidades diferentes, temos personalidades diferentes, temos formas de aprender e executar diferentes. Então, o líder ele precisa estar aberto a essas peculiaridades do seu time para que ele haja e tome as decisões de maneira assertiva. Então, eu vou te trazer aqui algumas habilidades que um líder tem que ter, que isso não é uma forma, não é uma fórmula, ou seja, Luana, eu tenho que ser assim. Não, isso vai depender muito da tua missão dentro da instituição. O que é RH? É financeiro, é patrimônio, é na área da universidade, é a área da educação em si, são as aulas, são os professores, né, a graduação, pós-graduação. Então, a gente precisa se conectar com a nossa missão enquanto líder. E aí, que tipo de habilidades a gente precisa ter, Luana? Principalmente uma comunicação eficiente, muito importante a gente ser assertivo na nossa comunicação. E Luana, que aspectos da comunicação são esses, né? Gente, a comunicação é na hora de você dialogar com o seu time para debater as estratégias, né, as metas, os objetivos, dar feedback, entender quem é o teu público-alvo, ou seja, vamos lá, dentro aqui da Progep, né? Quem é o público-alvo da Progep? Vamos ver aí se
se o povo está antenado. Quem é, Jéssica, o público-alvo da Progep aí? Os nossos servidores, no caso. Os nossos servidores, exatamente. Então, quando você compreende, olha, a Progep tem como público-alvo os servidores, o que acontece? Eu vou começar a pensar nas necessidades desse servidor. De que maneira eu posso me comunicar com esse servidor de modo que eu atenda o servidor? Porque de nada adianta a gente pensar em várias alternativas, vários tipos de trabalho, vários tipos de estratégias, se a gente não alcançar quem deve ser alcançado. Então, a comunicação ela também está aí envolvida nessa assertividade com o teu público-alvo. Aí que outras habilidades, habilidades de inteligência emocional. O líder, ele precisa se conhecer, ele precisa estar disposto, principalmente disposto a entender que ele não é perfeito e que ele vai errar e que o time dele pode saber muito mais que ele em determinado assunto. Ora, você está para liderar, gerenciar, você não é o operacional. Você não precisa necessariamente saber de tudo na sua essência. Você precisa entender e aprender a comunicar, a conectar, né, os vários setores que tem sobre a tua liderança. Você precisa fazer com que isso se engaje para um único objetivo, a única missão do teu setor. Então, o grande desafio do líder é essa conexão e não ser o operacional, que é onde muitos líderes caem. Eles se identificam tanto com uma tarefa que o que eles fazem? Eles, não, eu vou ficar aqui no operacional, mas se precisar de mim, chama, que eu vou lá e vou resolver, né? Olha, mas vamos ver, eu quero terminar aqui esse cadastro, eu quero terminar essa atividade. Então, o líder ele tem que estar disponível para o seu time. E isso vai ajudar muito nessa conexão, tá? Outra habilidade que a gente pode identificar, planejamento estratégico, líderes, vocês que estão aí galgando posto de liderança, vocês estão no posto de liderança, principalmente no setor público, muitos deixam de lado o planejamento estratégico do setor público. Gente, é justamente o norteador de vocês, é onde vocês vão identificar se vocês estão sendo assertivos ou não. Sabe, às vezes a gente pensa em várias ideias, tenta executar, colocar em prática, pensar em coisas diferentes, e o que acontece? A gente não é assertivo com o que a instituição está precisando da gente. Então, você tem que se conectar com o seu planejamento estratégico. Progep, qual que é a tua missão? Qual que é a tua visão, Progep? Quais são os teus objetivos para daqui a um ano, os teus objetivos para 2021? Quais são os eventos que vocês vão dar prioridade? Qual é a ação que você vai realmente considerar para que a Progep tenha resultados e atenda ao servidor? Então, são análises que o líder precisa se fazer e se conectar com esse planejamento estratégico. Quando ele se conecta, o que ele faz? Ele consegue trazer o time dele para um propósito e fazer esse time ser mais engajado e entregar mais resultados. Então, mais ou menos por aí, essas habilidades que o líder precisa ter, principalmente no setor público. Interessante, Luana, que você falou aí sobre a comunicação assertiva, né? E nesses tempos de pandemia em que está todo mundo meio que distante um do outro, fica ainda mais difícil, né? Qual a alternativa que tu dá aí para resolver esse problema? Olha, muito difícil. Essa pandemia, na verdade, ela trouxe para a gente pensar em várias situações que talvez na rotina a gente não desse muita atenção, né? A comunicação foi uma delas. Olha só, a pandemia, ela veio ser um validador, ela veio validar a nossa relação com o nosso time, principalmente porque a gente precisou agora se conectar online, pelo online, né? Então, muitos líderes tiveram dificuldade de fazer reuniões com seu time. E o que eu identifiquei nesse processo, que é bem legal, eu vou dividir com vocês. Tinha líderes que nem presencial faziam reunião com o time. Então, tinha medo de enfrentar o seu time, tinha medo de encarar o seu time. E o que acontece? No presencial, quando foi para o online, não tinha essa intimidade de dialogar com o time, de discutir ideias, de identificar estratégias. Então,
Uma grande dica para esse momento de pandemia para as instituições que ainda estão em home office, né, é você criar o hábito de reuniões rotineiras, gente. Por quê? Reunião conecta as ideias com as execuções, com as ações. Então, conectar ideias com as ações. Se você está distante do seu time, se você realmente não está ali, não está conectado com o que ele está entregando, ele está fazendo uma coisa para lá e você está para cá, você com certeza vai ter problemas de relacionamento com a sua equipe, vai ter um que vai fugir, que não vai dar atenção, que não vai dar resultado, vai ter um que vai o tempo todo apresentar desculpa, vai ter um que vai estar desmotivado, vai ter outro que vai começar a criar motim internamente, vai começar a criar problema e você não vai conseguir resolver. Então, você precisa o tempo todo estar conectando o teu time. Faça reuniões online frequentemente. E se você voltou, se você é líder, estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, se você é líder, voltou a trabalhar no presencial, eu sei que a gente está aí com essa questão do distanciamento, a gente está com todo esse cuidado. Tente reservar uma sala grande ou um espaço aberto para que você consiga levar seu time pelo menos uma vez por semana para vocês se conectarem. Fiquem com distância de 1 metro, 1,5 metros. Se você está híbrido, tem colega que está presencial e colega que está online, tenta fazer de uma forma que esse colega online participe, faça uma chamada de vídeo, mas se conecte, líder. Se você não se conectar com o seu time, você vai perder a comunicação e vai abrir espaços para brigas, desentendimentos, desculpas, falta de entrega, tá? Então, é seu papel ficar aí antenado com o seu time, com certeza. Que bacana, Luana. Interessante. E eu lembro que você me perguntou qual era o público-alvo da Unifap, né, da projeto. Eu respondi que eram os servidores. E nós temos também a situação, eu lembrei aqui da pergunta da professora Arielle, por exemplo, quando o professor é coordenador, que aí ele lida com o professor e com os alunos. Então, como ele vai aí desenvolver essa liderança com tantas pessoas, né? Que é aluno e servidor. Legal. Show de bola, show de bola. É a Ariela, a professora? Arielle, professora Arielle. Arielle. Olha, professora, muito legal a sua pergunta. Primeiro passo, professora, se você é coordenador, coordenadora, lá no curso, enfim, de enfermagem, de arquitetura, de direito, você é coordenador. Você é o representante ali, você é a liderança para os alunos do curso e você é a liderança para estruturar as ideias e tomadas de decisões para os professores, porque tem as reuniões de colegiado. Então, o que a gente observa aí de cara? Dois públicos-alvos que têm necessidades diferentes, mas que convergem para um único objetivo, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Pegou aí? Então, você tem que conectar. Luana, por que dois objetivos diferentes? Porque o professor, ele está ali vinculado à graduação, ao ensino. Então, ele tem atividades diferentes do aluno. O aluno é o aprendizado. Mas você precisa conectar esses dois para um único objetivo. Pesquisa, ensino e extensão. Que é a missão da universidade. Enfim, claro que a missão da universidade deve ser bem mais ampla nesse sentido, mas a função é essa. Então, o que você tem que identificar? Quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades do professor? Eu, enquanto coordenadora, o que eu tenho que facilitar, olha só, o que eu tenho que facilitar, o que eu tenho que organizar, desenvolver estratégias para atender a demanda desse professor para que ele faça o ensino, pesquisa e extensão. Tá? O aluno, a mesma coisa. Quais são essas necessidades desse aluno? Qual é o meu papel? Onde é que eu vou facilitar? Que estratégias eu preciso desenvolver para que eu atenda esse aluno de modo que ele tenha o melhor ensino? Eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui, Jéssica. Eu fui servidora, logo que eu entrei na Unifap, eu fui servidora da coordenação do direito. Quando eu cheguei lá, o curso de Direito era só à noite. Eu não sei como é que está agora, se está no contraturno. Mas o curso de Direito, na minha época, era só à noite. Então, nós geralmente não conseguíamos atender o aluno da noite, porque o nosso expediente terminava às 6 horas da tarde.
Então, 6 horas da tarde, que fechavam todas as coordenações, o aluno do curso de Direito estava chegando, o aluno dos outros cursos noturnos estavam chegando. Quando a gente fechava a coordenação, gente, a gente estava atendendo o nosso público-alvo? Difícil. Difícil. O aluno precisava, para ele conseguir acessar a coordenação de direito, ele precisava ir num contraturno, ele precisava ir de manhã, ele precisava ir à tarde, e muitas vezes esse aluno que estudava à noite, ele trabalhava durante o dia, ou esse aluno, ele não tinha condições financeiras atendendo o seu público-alvo. Acho que caiu um pouquinho, né, Jéssica? Mas voltou já. Voltou. Então, você comece a pensar, coordenador, se você está sendo um facilitador. Comece a pensar se você está sendo um facilitador, se você realmente está atendendo às necessidades do teu público-alvo. Então, são questionamentos. Outro ponto, vou dar aqui, né? Outro ponto da coordenação. O aluno, ele não conseguia acompanhar o requerimento dele. Então, ele entrava e corria pela universidade, ele não conseguia acompanhar. O que a gente fez? A gente passou a acompanhar esse andamento desses protocolos dos alunos e avisá-los e fazer uma anotação, um controle, de modo que ele pudesse realmente ter um acesso mais digno a isso. Né? Então, são questões, líder, que você que é coordenador e é líder, precisa visualizar. Qual é o meu papel enquanto coordenador e quais são as necessidades do meu público-alvo? Que eu tenho dois, professor e aluno. Então, de que modo eu posso melhorar o ambiente, melhorar as estratégias para que eu consiga atender e trazer satisfação, motivação, né? Lembrando que o aluno e o professor fazem parte também do teu time, então você precisa se preocupar com esse engajamento, tá bom? Então, mais ou menos essas dicas aí. Que legal, Luana. Então, assim, Luana, eu faço a seguinte pergunta. Essas características de liderança, o líder, né, ser líder, ele é nato ou ele é treinável, né? Essa liderança é treinável? Totalmente treinável, gente. Olha, não limitem, você não fique limitado achando que você nunca vai conseguir ser um líder. Muito pelo contrário. A liderança, ela tem uns que têm uma habilidade inata, principalmente já nascem com uma comunicação aí extremamente desenvolvida, mas isso não pode te impedir de ser um grande influenciador no local que você está. Então, eu sempre digo o seguinte, o líder, ele não necessariamente é o líder que está à frente de equipe, que está à frente de um time. Nós somos líderes. Nós precisamos desenvolver essas habilidades de liderança para a gente prestar um bom serviço. O líder, ele tem proatividade, ele tem comunicação assertiva, ele pensa em estratégias. Nós que fazemos parte do time também precisamos pensar dessa forma, tá? Então, é por isso que é totalmente treinável. O que você tem que identificar, e eu vou dar aqui contar um pouquinho da minha história da Unifap, que é algo assim que eu trago mesmo na minha história e falo isso para as pessoas, é que quando eu tive a notícia de que eu iria assumir o DAP dentro da Progep, eu pensei assim, eu nunca assumi nenhuma liderança,
Não tinha formação de gestão de pessoas, mas eu pensei que habilidades eu preciso desenvolver para que eu consiga tocar o barco e ser uma boa líder para as pessoas, e que as pessoas me reconhecessem como uma líder que fosse facilitadora, que fosse engajadora, estratégica. Eu pensei em estudar gestão de pessoas? Não pensei. Sabe por quê? Eu sabia que o meu time era especializado na área. O que eu precisava era ser estratégica na liderança para abrir os caminhos e a Progep ser e chegar onde ela deveria chegar. Entende? Então é isso que eu quero abrir a tua mente. Você não tem que se sentir incapaz. Não tem que se sentir capaz porque você não chegou no topo do ensino, ou que você não tem todas as MBAs, todas as pós-graduações possíveis. Você tem que pensar o seguinte: você vai estudar no seu decorrer muito. O líder, ele está o tempo todo estudando, mas nunca vai chegar esse momento exato de que você está 100% preparado. Nunca vai chegar esse momento, porque nós nunca estaremos 100% preparados para nada nessa vida. Absolutamente nada. Então, o que é que tem que vir na nossa mente? Que nós vamos pensar quais são as habilidades que eu preciso para ser isso. Ah, é isso aqui? Então eu vou procurar desenvolver. Isso aqui eu já tenho nato. Ah, eu já tenho a comunicação nata. Ótimo. O que eu preciso melhorar? Organização, planejamento, ou leitura, ou pensar em estratégias. Você vai identificar que tipo de habilidade você precisa desenvolver e vá. Gente, o líder é corajoso. Ele precisa enfrentar os desafios. E o que o time quer? O time quer, olha só, gente, foca aqui. O time não quer alguém que diga o tempo todo o que ele tem que fazer. Muito pelo contrário, quanto mais inteligente é o seu time, mais ele vai conseguir entregar resultados. Quem são os especialistas? São as pessoas que fazem parte do seu time. O teu papel é ser um facilitador e gerenciador. Então não se cobre de não saber tudo, porque isso é humanamente impossível. Você tem que ser corajoso o suficiente para estar com o teu time. É isso que ele quer de ti. Ele quer parceria. Ele quer olhar para ti e dizer, pô, eu sei que eu tô aqui com a fulana, com a ciclana, eu sei que eu posso contar com ela. Então, bora lá fazer essa inovação? Vamos lá, vamos planejar, vamos executar. É isso que ele quer de ti. E isso vai fazer Por isso que o você onde planejamento você é tá. importante, né, Luana? Tá bom? Se a equipe já sabe, né, o que tem que fazer, já está definido o planejamento, né, então fica sempre bem mais fácil. Muito mais fácil. Quando já está planejado, fica muito mais fácil. E aí eu queria fazer uma observação aqui desse tema tão importante. Olha só, gente, o que a gente está conversando aqui ao público, será que essas inovações se aplicam ao mundo público? Gente, olha só, acima das missões institucionais, acima disso tudo, a gente tem um público-alvo que é comum a todos nós, servidores públicos. Qual que é? A sociedade. E quem é que faz parte da sociedade? Somos nós. E se nós, servidores públicos, não entregamos um resultado de qualidade, quem é que a gente está afetando? A nós mesmos. Então, a nossa missão de servidor público, ela é atender a sociedade com excelência, porque a sociedade também somos nós. Então, quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em você ser inovador no lugar que você está, não é porque você não é do mundo privado, do empreendedorismo, que você não tem a obrigação de implantar isso. Muito pelo contrário. De que modo eu posso melhorar esse atendimento para que o servidor não precise ter tanta burocracia para acessar esse direito? Cara, isso, quando você começa a refletir isso, você já está tendo uma mente disruptiva. O que é essa mente disruptiva? É você enxergar uma realidade, trazer uma solução e tirar ela disso que é comum. E você vai trazer ela para um novo cenário de melhoria. Você está inovando. Isso é inovar. É você pegar o que já existe e trazer uma nova roupagem e eficiente. A palavra, gente, eficiente. E a gente tem o LIMP, né, na Constituição Federal. E a eficiência é um dos princípios
na Constituição para a administração. Então, gente, eficiência, eficácia, isso tudo, eficiência está totalmente ligada à inovação. Então, se a gente não começar a pensar dessa forma no serviço público, nós nunca vamos avançar. E eu trouxe até um tema depois para falar, se der tempo, que é do Employee Experience, que é um tema que já está sendo muito discutido ali no Ministério da Economia e outros ministérios do governo federal, que é a experiência do colaborador. Gente, isso aqui é muita inovação e já tem muita instituição pública adotando internamente. Mas a gente pode falar sobre isso aí seguindo a live. Você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão de assumir algum setor, alguma Coach Carter. Ó, tô dando mais dicas aqui enquanto tu estava ausente. pode ficar à vontade, né? Ai, muito bom. Tem Daniel Goleman também. Podem pesquisar os livros do Daniel Goleman, vocês vão gostar muito. O Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro falando sobre propósito, né? Por que fazemos o que fazemos? É muito bom esse livro, fica a dica também para leitura, tá? Nossa, tem bastante dicas aqui. A gente tem a Arielle, ó. Durante o período de suspensão das atividades acadêmicas, buscando manter o contato com alunos e professores virtualmente, buscamos, né? Continuamos nossas reuniões de colegiado, fizemos encontro com os alunos, muito bom. É essa conexão que tem que ter mesmo. E a tua internet? Voltou. Voltou, né? Estou aqui na Unifap ainda, né? A internet está oscilando ainda. Mas, Luana, o que eu estava falando é que você falou sobre quando você assumiu aqui no DAP, e aí vem a seguinte questão, né? Que nem sempre o chefe é o líder e nem sempre o líder é necessariamente o chefe, né? Isso é verdade. E tem muita essa diferenciação. E que, graças a Deus aí que você falou, que ele é treinável, né? Agora você pode assumir aí um cargo e desenvolver, né? Exatamente. Olha só, gente, bem legal essa pergunta dela, porque o que acontece? O líder, ele exige um trabalho muito grande emocional, tá? O que é ser líder? É você ser mais que um gerenciador de processos, é você realmente se conectar de uma maneira especial com as pessoas do seu time. E por que eu defendo tanto a liderança? Porque, gente, a gente convive mais tempo com os nossos colegas do que com a nossa família. E como é que a gente não vai se conectar de maneira positiva com as pessoas com que a gente trabalha? E se conectar, gente, não é só conversar, não é só bater aquele papo no café, perguntar como está a filha, o filho, perguntar ou dar aquela folga que de repente alguém precisa para ir ao médico. Não é isso, tá? Isso o chefe também faz. O que é se conectar? É você poder enxergar no seu liderado, ou seja, no seu colaborador, no seu servidor, no seu time, as habilidades que ele tem, que são positivas, e você pegar aquilo e potencializar no ambiente de trabalho de modo que ele se sinta útil e que ele se sinta merecedor do lugar que ele está. Porque, olha só, no nosso caso, a gente que é concursado, o que acontece? A gente estuda para passar num concurso. Então, é muito no escuro, né? Quem estudou mais, quem conseguiu ter uma estratégia boa na prova, passa no concurso público. Quando ele entra na instituição, se a gestão de pessoas não tiver um trabalho de dimensionamento de pessoal, ou seja,
de competências, né, de análise de competências, se essa instituição não tiver isso, essas duas situações, ela vai pegar esse servidor e vai colocar ele em qualquer lugar. Ou seja, ela vai pegar um servidor que de repente tem formação em matemática e vai colocar na coordenação de enfermagem. Ou vai pegar um servidor que é engenheiro químico e vai colocar na coordenação de direito. Esse cara, ele vai conseguir gerar todas as habilidades possíveis que ele pode, né? Todas as habilidades, todo o conhecimento. Será que ele vai se sentir engajado no ambiente de trabalho? Muito provavelmente não. Ele vai se sentir um peixinho fora d'água, ele vai realmente ele vai ter que gerar muita energia para entregar um resultado, tá? Porque não é um ambiente favorável para ele. Então, o líder, ele pensa dessa maneira. E ele vai pensar assim, poxa, eu já identifiquei habilidades de fraqueza, né? Habilidades fracas, ou seja, que precisam ser melhoradas. Então, eu vou capacitar, eu vou melhorar esse cenário, eu vou mediar conflitos. Isso é ser líder, é você visualizar além de tarefas, de processos, de burocracia. Isso que é ser líder, tá, gente? E qual é a diferença desse líder para o chefe? O chefe, ele é um mero gerenciador. Ele é aquele cara que chega e vê se você está chegando no horário e saindo no horário, se você tem falta ou não, se você está entregando o seu trabalho ou não. Ah, você ainda não entregou? Ó, vai vencer amanhã, ou já venceu. Por que não entregou? Então, ele tá o tempo todo em posicionamento de cobrança, de cobrador. Ele te cobra o tempo todo. E ele está ali para ser um fiscalizador. Ele vai fiscalizar se cara crachá, se aquilo está sendo entregue na proporção do que ele está pedindo. O chefe, ele não tem desgaste de energia para com você. Então, ele não vai mais além. Ele vai chegar, ele vai dizer, ei, tudo bem com a família? Tá tudo tranquilo, bacana? Ah, tá, olha, chefe, preciso sair para ir no médico. Ah, pode ir, vai lá e tal. Cara, isso é natural. As pessoas, naturalmente, elas vão fazer. Mas ser líder é visualizar além, é realmente se preocupar com habilidades que estão escondidas aos olhos. Aí sabe o que vai acontecer quando você tiver essa visão? Você vai olhar para um setor e você vai dizer, nossa, esse setor ele está com dificuldade, mas eu vou entender o problema, o que está por trás disso. Ah, sabe o que é? A fulana, ela não tem capacitação para isso, ela está se sentindo insegura. Poxa, a fulana, ela está com problemas pessoais que estão interferindo no trabalho. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou pegar aquela fulana e capacitá-la, promover ali nela experiências, né? Promover para que ela viva experiências que possam potencializar o conhecimento dela, ou remanejar a fulana. Então, olha só como você está pensando estrategicamente, tá? Então, basicamente, bem basicamente, essa é uma das diferenças que eu acho mais fortes do líder para o chefe, nesse contexto. Interessante você falar. E aí já cai até um pouco sobre a diferença do setor público para o setor privado, né? Porque aqui a gente esbarra muito na questão do cargo da pessoa, né? Ah, sim. Algumas formações no setor, mesmo embora o setor tenha aquela formação, mas não pode, porque o cargo para o qual ele passou, não pode, né? Então, é um dos problemas, né? Isso é um dos problemas. Isso. Setor público, setor privado. Mas, Luana, eu tenho aqui não sei se você já falou, que era uma pergunta do Alan Bena, né? Ele pediu aqui algumas dicas de filme, de livros. Foi, eu dei dicas de 2 livros, de 2 filmes, o Invictus e Coach Carter também. Tem, gente, um seriado que eu assisti recentemente na Netflix, que ele é de basquete, é daquele jogador de basquete super famoso, que fez aquele filme com perna longa. Gente, vocês sabem. Vocês sabem. Ele é super famoso, me fugiu aqui. É bem legal também assistir esse filme. O Homem que Mudou o Jogo, gente, fantástico. Esse filme, O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. E aí, livros, olha, livros do Daniel Goleman, Mário Sérgio Cortella, que eu indiquei, Por que Fazemos o que Fazemos, né?
Deixa eu lembrar de um outro título aqui. Nossa, tem alguns bem interessantes sobre voltado para liderança. Eu posso até pontuar depois para deixar aqui como dica para vocês. Mas, assim, dentro da... Michael Jordan, aê, isso mesmo! Obrigada. Ele, gente, assistam. Muito bom esse seriado. Não sei se ainda está disponível no Netflix. Gostei. Isso fala muito dessa relação do time com o técnico, tá? Com o coach. E no esporte a gente vê o quanto que essa relação do time com o coach é uma relação realmente bem engajada, baseada em estratégia, uma conexão que é muito incrível. Eu sei aqui que nem todo mundo é flamenguista, mas não é o time que eu quero focar. Mas uma das grandes experiências que eu vi de liderança foi Jorge Jesus no Flamengo no ano de 2019. Para quem acompanhou, assim, você nem precisa ser flamenguista, tá, gente? Vamos abrir aí a mente. É só para a gente olhar pelo olhar estratégico do técnico. Então, ele pensava muito no time, em como se conectar e como conectar o time um com os outros. E ele tinha estratégias incríveis baseadas nas habilidades dos jogadores. Então, tanto que ele fazia troca, ele fazia movimentos que assim, a sociedade, né, quem estava fora questionava muito como é que ele vai colocar esse cara e tal. E ele colocava, ele submetia esses jogadores a novas experiências que eles não estavam acostumados e eles conseguiram entregar resultados altíssimos. Tanto que a gente viu aí nacionalmente grandes resultados do Flamengo que não conseguia há anos. Mas não é que eu esteja falando do time, eu quero que a gente foque, e principalmente para você que é líder, e eu já tenho essa minha mente muito treinada, né, para esse tipo de visão, eu visualizo líderes. Então eu consigo ver assim habilidades, nossa, esse cara ele tá trabalhando inteligência emocional, esse cara está trabalhando programação neurolinguística, que é o que você tem que entrar em conhecimento para isso, né? Porque aí você vai conseguir mesmo conhecer a essência do seu time e fazer com que ele seja mais engajado. Interessante, né? Porque aí a gente observa que a liderança está presente. O termo equipe não é à toa, né? Não, isso mesmo. Está presente em vários, gente, vários lugares, vários aspectos. É visível quando você vê alguém que está com habilidades de lideranças aguçadas e com alguém que está só gerenciando alguma coisa. Você vê paixão nessa relação. E aqui, quando você vê que está alguém só gerenciando, você vê só cumprimento de meta. E não é isso que você precisa alcançar, principalmente no serviço público, que eu sempre bato na tecla. Gente, a gente entrega um trabalho para alguém muito maior, que é a sociedade. Então, a gente não pode se permitir, sabe, colocar o pessoalismo sempre em primeiro lugar. Isso é uma coisa que é inadmissível no serviço público. É sempre ficar atento às estratégias, mas também não ficar atento só na questão, não confundir, você falou que o líder sempre observa as características das pessoas, não confundir com personalismo, né? Com amizades. Isso, não. Não é isso, né? Então sempre não tem que é estar atento à isso. estratégia, ao processo, ao gerenciamento e ao Isso, lado dos liderados, isso. né? Olha só, não há líder sem pessoas, tá? Então, se você vier para falar para mim assim, Luana, mas eu sou sozinha no setor e sou a chefe, você é a chefe, tá? Se você não tem pessoas que trabalhem com você, você não é líder. Porque só é líder quem tem time, quem tem equipe. Se você está sozinho, você é chefe, porque você está gerenciando você mesmo, as suas próprias metas. Não tem que se falar em gerenciamento de pessoas. Então, todas as vezes que a gente fala em líder, a gente fala em pessoas, não tem como isso ser dissociado. Você gerencia pessoas, e para isso você precisa ter habilidade que se conecte com elas. Com relação às amizades, olha só, gente, é o seguinte, o líder ele tem posicionamento, tá bom? Não há nada vai impedir de você ter uma amizade fora do trabalho com alguém da sua sala, do seu setor, de modo algum. As pessoas elas são livres para se conectar da maneira com que elas quiserem. Inclusive, se você namorar alguém da sua equipe, se você for esposo ou esposa, mas você tem que entender que quando você está dentro da instituição, você está na função de líder. E você nunca consegue você não consegue dissociar isso enquanto você está lá, porque o tempo todo a responsabilidade te segue.
te cerca, né? Então você nunca vai ter um momento que você não vai estar na condição, a não ser que você seja exonerado do cargo, né? Que você seja dispensado. Enquanto isso não acontecer, você está lá tendo um relacionamento com as pessoas como líder. Então você precisa ter posicionamento, você precisa sim dar feedback, né, negativo e positivo. Você precisa dizer quando as coisas estão avançando demais, você precisa puxar, você precisa cobrar, o seu liderado precisa entender isso. E, assim, às vezes vai ser necessário você falar que dentro da instituição, o trabalho, a entrega, ela é superior ou ela nem se conecta com a amizade. Porque senão, gente, você vai se preocupar tanto com esse amigo que o que vai acontecer? Você vai deixar a sua equipe de lado. Todas as vezes que você privilegia um do seu time, você está abandonando todo o resto. E isso é muito duro, isso é muito cruel. Você deixa totalmente a liderança de lado. Então, olhe para um da mesma forma que você olha para o outro. E isso é treinável, isso é totalmente treinável, tá bom? Então, fica a dica aí. Que legal, mano. Eu fico feliz em saber que tudo é treinado. Tudo é treinável. E assim, o que é legal a gente pensar? Olha só, deixar aqui também mais um pensamento para você. Olhe para esse desafio da sua liderança como algo bom. Pensa assim, não pensa no peso que isso traz, porque é muito peso. Se você for pensar, é muita coisa. Você gerencia as pessoas, você tem que entregar resultado, você tem que isso. E você trabalha muito mais do que o normal. Eu mesma, quantas vezes saí da Progep 10h30, 11 horas da noite, quantas vezes eu fiquei sem almoçar. Mas com o tempo, com o meu amadurecimento da liderança, eu fui percebendo que todas as vezes que eu me deixava enquanto pessoa, eu não era uma boa líder. Porque eu entrava em estresse, eu ficava extremamente me cobrando uma cobrança excessiva, eu ficava extremamente ansiosa e eu não conseguia me desligar do trabalho. Então eu só via o tempo todo responsabilidade e não conseguia ver o lado bom de ser líder, de você influenciar positivamente as pessoas. Então, com o tempo, eu fui vendo a liderança como realmente uma paixão. E eu fui vendo como uma missão de vida, sabe? Falei, cara, eu tenho um propósito aqui. Eu tenho um propósito e eu preciso me conectar com esse propósito. Então, eu não vou ver a liderança como um fardo. Eu vou ver como um propósito, uma missão. E aí, gente, a gente começa a se cuidar, a gente começa a cuidar um pouquinho mais do nosso corpo, porque não adianta nada chegar lá e descarregar no nosso liderado. E tá com raiva, e porque uma coisa não deu certo, dá uma resposta atravessada, você está quebrando tudo que você construiu. Então, se cuidar é fundamental. E olhar para a liderança como algo de aprendizado. Quando você tira do peso, você tira aqui das costas o peso de que você tem que saber tudo, pronto. Já é meio caminho andado. Porque você olha assim, ó, gente, vamos comigo, ó, eu não sei tudo, mas eu tô aqui para ajudar. O que eu preciso aprender? E é essa fala. E aprender a pedir desculpa também, dizer que errou. Gente, isso alivia tanto. Às vezes eu sou muito acelerada, né? Então eu não sou muito presa aos detalhes. Eu sempre falo isso, gente, os detalhes eu acabo pecando. A minha equipe vem, Luana, você esqueceu tal coisa, Luana tem que melhorar. Nossa, gente, obrigada, peraí, já vou fazer. Então, se eu não tivesse a minha equipe como parceira, quantos erros eu teria? Porque eu sou ser humano. Então é por isso que você tem que se destituir dessa perfeição e ver realmente parceria nos seus liderados. E você falou uma coisa interessante também, né, Lona? Que é a questão da produtividade. Porque senão o líder vai ficar sobrecarregado porque ele não Totalmente. conseguiu distribuir em equipe, né? E aí as pessoas às vezes associam a produtividade a ter muita coisa para fazer e não ter Não, tempo. e na verdade é totalmente ao contrário disso, né? É, Ao é, contrário. quanto menos trabalho você tem, mais produtivo você é, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que começar a correr atrás. Eu acho que já foi o tempo da gente pensar assim, nossa, tô cheia de trabalho, eu tô totalmente sobrecarregada e achar isso bonito, né? E achar isso, nossa, fulano é tão ocupado, nossa, eu não consigo nem falar com a chefe que ela é tão ocupada. E, na verdade, se você for pensar, isso não traz resultado nenhum para a tua administração.
Você não consegue reunir com o seu time, você não tem tempo para conversar, você não tem tempo para ver um processo, você não tem tempo para cuidar de si mesmo. E aí, qual é a tendência? Muitos líderes, muitos chefes adoecem, né? Às vezes vem câncer, vem problema na coluna, vem problemas gravíssimos decorrente de uma entrega excessiva e desnecessária, porque quando você tem muita coisa, você não entrega nada com qualidade, né? E você acaba, as pessoas passam, as pessoas mudam, quando você é exonerado do cargo, a coisa continua, né? Então, muito mais do que você se sentir sobrecarregado, ter tanto trabalho, colocar tudo para si, é pensar o que legado eu vou deixar. Já que, olha a frase, já que eu não posso fazer tudo de uma vez, o que eu vou escolher para entregar com bastante intensidade e qualidade? Acabou! Você já vai deixar seu legado. Porque ora você não vai conseguir resolver o problema do setor que você está. Não é que você não vai conseguir resolver o problema do setor. Veja, quanto mais você cresce, mais desafio vai ter. Se você melhora o atendimento, vão vir novos problemas. Se você melhora esse problema, vão vir novos, porque a nossa vida ela é cíclica, ela é cheia de situações que vão acontecendo decorrentes de outras situações. Então, nunca vai ter, líder, nunca vai ter um momento em que você vai estar totalmente sem trabalho e nunca vai ter um momento que você vai estar sem problema. Quanto mais você inova, mais desafio vai vir. Então, qual é a área dentro da sua liderança que você vai deixar legado? É essa a pergunta que fica. E aí a gente volta lá para a questão do planejamento, né? No próprio planejamento já definido. Porque problemas, quando você chega, tem uns montes para solucionar. Então, Tanto que... Sim, diga. Você chegou no setor e você tenta para fazer o planejamento com a equipe e define, desses problemas aqui, nós vamos resolver esses aqui. Perfeito, como diz os cabos aqui do Amapá, que acho que tu não vai conhecer, Jéssica. Matou a pau a charada. É isso mesmo. Porque o que acontece, gente? Vocês têm que pensar assim. Se vocês resolvem um problema ou dois problemas do que está acontecendo, vocês já avançaram muito, porque imagine as pessoas que querem concentrar tudo e resolver tudo de uma vez, não vai conseguir. Quando você tem mais de uma, duas, três tarefas, você perde o foco, e aquilo que o teu cérebro não foca, ele não vai entregar, ele vai se desgastar, baixar a tua energia e ele não vai te permitir entrega. Gente, não permite entrega. Então, você tem que ser assertivo. Qual é a área da tua liderança que você vai estabelecer como meta, como objetivo, e você vai estabelecer submetas para que você alcance ele? O que é que você vai focar? E quando você faz isso, acabou, você já deixou seu legado. Você já deixou o seu legado. Ah, mas não resolveu isso. Gente, não pensem, porque as pessoas vão falar você fazendo ou não fazendo. As pessoas vão criticar você entregando muito ou você não entregando nada. E ainda vai ter gente que vai falar bem daquele chefe que estava no teu lugar que não fazia nada. Então, se mesmo assim as pessoas vão te criticar, faça o seu melhor naquilo que você se determinar. Acabou. E não gaste energia com esses falatórios. Sabe por quê? Você tem que pensar assim, o aluno teve um bom atendimento? Cheque. Eu consegui engajar os professores? Cheque. Eu consegui atender os servidores? Consegui resolver esse problema dos servidores? Cheque. Acabou. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Você resolveu o problema, tá? Então fica essa dica aí. Perfeito, Luana. Nossa, Luana, a gente olhando aqui o tempo, né? Nesses 10 minutinhos finais, eu queria te falar um pouco sobre a influência do líder e a questão da mentoria, né? Que você tem um projeto de liderança. Pois então, é, fica à gente. vontade nesses minutos finais, Luana. Tá bom. Pois é, então agradecer, gente, dizer que vocês têm uma missão muito grande, nós, porque eu também sou líder no setor público, desde 2014, aí tendo essa escola na Unifap, né? Então vocês têm que realmente se enxergar como alguém que transforma, né? Que transforma ao redor. E aí, pessoal, o líder, como ela falou, o líder é um influenciador, ele influencia sim, ele inspira as pessoas ao redor, ele é, gente, você é o seu próprio exemplo. Não adianta você falar, não adianta você criticar, enfim,
se você não é aquilo que está saindo da sua boca, acabou. Seu time nunca vai confiar em você. As pessoas nunca vão dar credibilidade para você. Então, se preocupe muito com o que você é, não com o que você fala, tá bom? E o meu projeto é justamente vendo todas essas dificuldades que eu passei e que eu vi colegas passando e que vejo, pensei, eu preciso desenvolver lideranças. E aí lancei o meu projeto Lidera Influencie, é uma mentoria online. Por enquanto elas estão com as inscrições fechadas, mas logo, logo a gente vai abrir. Se você quiser, tiver interesse, quiser aprimorar, só ir lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né? Tem lá no link da minha bio, tem uma lista de espera. Só se cadastrar lá, que aí assim que a gente abrir essa mentoria novamente, a gente vai com certeza disparar o e-mail. E semana que vem, pessoal, eu vou fazer uma live sobre produtividade. Então, se você quiser aí uns insights, umas ideias, vai lá comigo que a gente vai estar juntinho. Mas não esqueça da sua missão, atender com qualidade e eficiência a sociedade. Seja o setor que você esteja, patrimônio, almoxarifado, gestão de pessoas, coordenação, não interessa a área que você está, você tem um único objetivo, atender a sociedade de qualidade. Então, fique firme aí nesse propósito. Que bacana, Luana. Muito obrigada, Luana. É um prazer. Imagina, eu que Grande agradeço. compartilhar contigo nesse momento. Para mim, foi uma verdadeira aula. Fiz aqui, ó, Adoro, assim que eu gosto. fiz aqui várias anotações da questão da comunicação assertiva, da inteligência emocional e não perdi a da produtividade, né? A live da produtividade. Já tem data e horário? Já, quinta-feira, 5 de novembro, às 20 horas, lá no YouTube. Mas tem que se cadastrar lá no link, que eu vou mandar o linkzinho da live, lá no link da minha bio. Aí eu vou mandar por e-mail o linkzinho e a gente vai se conectar. Pois obrigada, Luana. Uma boa noite para ti. Beijo, gata. Desejo aí para ti também, teu projeto, né? Que tudo dê certo. Exemplos, né? Faço aqui também uma lembrança do professor Cláudio Márcio, que mandou um abraço. Ai, que bom! Parabéns muito pelo projeto, pela ideia, né? Um exemplo de liderança. Então, muito obrigada. Boa noite para ti. Agradeço aqui a presença das pessoas que acompanharam essa live. Lembro que a live vai ficar salva aqui no Instagram da Projeto e poderá ser compartilhada aí com outros colegas que, infelizmente, não puderam acompanhar a gente nessa noite, tá bom? Então, um abraço, Ana. Grande beijo, tudo de bom. Prazer. Prazer.